Então vamos lá. Eu não sei se vocês já se perguntaram como é que vocês querem chegar aos 86 anos de idade. Acho que ninguém se pergunta isso, né? É muito difícil, né? Vou mostrar um filme para vocês, que é meu sonho de consumo. Madonna Buter, an 86-year-old nun. Oh, sorry, sister. Sister Madonna Buter, 86 years old, goes for a morning run. Good for you, sister. She's still active at her age. That's great. Oh, I think a little too active. Nap time, sister? I don't think so. The sister doesn't think so. Okay. Wait, what? Iron Man. Oh, no. This is a bad idea, sister. A real bad idea. Somebody stop. She's the Iron Man. She won't make it. This is an Iron The Man. first 45 didn't kill me. You've done 45 of these? Okay. Do your thing, sister. Do your thing. Vocês já tinham visto esse filme, essa propaganda da Nike? Então é uma freira de 86 anos que faz triatlon e já fez o Ironman mais de 40 vezes. Então assim, é impressionante você ver como é que uma pessoa, né? E aí ele pergunta, na hora que ela tá andando de bicicleta, você quer tirar uma sonequinha depois do almoço? Ela fala, não quero. Então é muito legal você ver como é que você pode ter qualidade de vida por muito tempo. Tá? Então vamos falar um pouquinho do que é o bem-estar hoje e por que eu estou então trazendo o caso, né, dessa Iron Nun, dessa freirinha de ferro. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá, o bem-estar, né, é um estado, na verdade o bem-estar ele não é um estado, ele é uma ciência, né? Já existe até na Universidade de Cambridge o Wellbeing Institute, né? Então existem vários pesquisadores no mundo que pesquisam sobre o bem-estar, tá? Então o que é? Um estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades, consegue lidar com o estresse do dia a dia, trabalha de modo produtivo e é capaz de dar uma contribuição à sociedade. Então essa é a definição de bem-estar, tá? Então como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Como é que a gente verifica se a gente tem bem-estar? Se a gente desenvolve o nosso potencial, tá? Se a gente trabalha de modo produtivo e criativo, se a gente constrói relacionamentos sólidos e positivos, e também se nós contribuímos com a nossa comunidade. Então, o bem-estar ele é formado de vários aspectos, tá? Então, não é só assim, a gente acaba reduzindo muito o bem-estar, a gente faz uma caminhada em volta do lago e fala assim, nossa, fiz, né, agora bem-estar, né, o bem-estar, eu estou contribuindo para o meu bem-estar, como se isso fosse tudo, e não é, isso é um aspecto. Então, quais são os outros aspectos do bem-estar? Físico, como eu acabei de falar, tá? Então, o bem-estar físico não é só a atividade física. Tem também a questão nutricional, né? Como é que você se alimenta, né? Porque eu duvido que alguém, depois de comer uma feijoada, tenha um estado de bem-estar. Difícil, né? Você comer uma coisa pesada e tudo, tá? Bem-estar emocional, então é você saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, aceitar as emoções negativas, né? A gente tem uma linha na psicologia que fala muito isso, que pensamento gera sentimento que gera comportamento, tá? Então assim, você tem que aprender a lidar com os sentimentos também, isso faz parte do bem-estar. Bem-estar social, como é que você se relaciona com as outras pessoas, que tipo de relacionamento você tem.
Bem-estar intelectual. Não adianta a gente achar que chegou um determinado tempo, fiz a faculdade, tudo, agora eu não preciso mais estudar. Não é a questão do estudo em si, mas como é que você está botando a sua cabeça para funcionar? Né? Isso é fundamental para que a gente previna doenças degenerativas lá na frente. Tá? Bem-estar espiritual. Isso aqui não está relacionado a nenhuma religião em si. Mas é você parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Eu vim aqui a passeio? Eu vim aqui para passar o tempo? Tem um grande psiquiatra austríaco que chama Viktor Frankl. Ele tem muitas publicações. E ele fala que ele é um sobrevivente de Auschwitz, né? E ele fala que quando você tem um grande porquê, você enfrenta qualquer como, ou seja, quando você tem um propósito firme e forte na vida, você supera as adversidades que aparecem ao longo do caminho. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Isso faz parte, é uma das áreas do bem-estar, tá? Bem-estar ambiental. Não só a sua relação com o meio ambiente, mas também com o ambiente em que você está. Você consegue produzir e trabalhar bem no ambiente bagunçado? Tem gente que não se importa, tem gente que aquilo incomoda. Às vezes aquela estante de livro, né, que está bagunçada faz um tempão, ou aqueles quadros que estão encostados, que você precisa mandar fazer moldura. Né? Então, você cuida do ambiente que você está inserido, né, numa primeira esfera e depois numa esfera maior. Eu participo de um grupo que a gente tem um propósito assim super firme de manter o Brasil limpo, né? E como que a gente mantém o Brasil limpo? Começando com a gente, né? Então, nosso grupo, são mais de 800 pessoas, a gente se propôs a catar o lixo do chão onde a gente estiver. Né? Então, se a gente começar a multiplicar isso, né, a gente acredita aí que em algumas gerações o Brasil não vai ter mais lixo no chão. Mas então são pequenas coisas que você faz no seu ambiente que podem melhorar. Né? E não tipo assim, não fui eu que joguei, né, na praia, né? Deixa aí, tá? E o bem-estar profissional também. Né? O quanto você se realiza com o seu trabalho, que você percebe que você está cumprindo a sua missão. Esse bem-estar profissional é muito importante, porque isso te leva à realização pessoal. Tá? E aonde é que eu quero chegar falando aqui para vocês sobre o bem-estar? Num outro ponto muito importante, que aí a gente volta para o filme, que é a longevidade. Né? Quem quer chegar aqui com 86 anos, tendo uma vida ativa, saudável, trabalhando, né? Ou quer chegar, se chegar nos 86 anos, todo arrebentado. Né? Então, hoje a gente tem esse poder de decisão na mão, com as nossas ações. Tá? Então, qual que é o conceito da longevidade? Né? É uma longa duração de uma vida significativa e vigorosa. Então não é só chegar lá na frente arrastado, né, todo cheio de problema de saúde. É chegar bem. Eu quero chegar bem. Né, eu acredito que se vocês estão aqui, né, dispostos numa quinta-feira a sair de casa, né, eu acredito que vocês também se preocupam com o bem-estar e com a longevidade. Então, tem um instituto em Okinawa, no Japão, que pesquisa só sobre longevidade, né, que é o Okinawa Research Center for Longevity. Em 2009, ou seja, né, há 7 anos atrás, havia no Japão mais de 40 mil pessoas ativas. E quando eu falo pessoas ativas, eu estou falando pessoas que têm vida social, que trabalham, que têm vida familiar. Né? Ou seja, mais de 40 mil pessoas com idade superior a 100 anos, vivendo bem. Né? Isso é fantástico. Né? Então isso tem tudo a ver com esse bem-estar que a gente acabou de falar. Tá? São pessoas que foram cultivando isso ao longo da vida e chegaram bem lá na frente. Tá?
E no Brasil, né? Em 2000, a gente tinha uma taxa média, tá, de mais ou menos 9% da população acima de 60 anos. E a gente está acompanhando, eu acredito que vocês devem estar acompanhando aí nos noticiários, a reforma da Previdência, né, e vai, não vai, o que faz, o que não faz. Por quê? Porque eles sabem que em 2050, pelo menos, essa é a previsão, esse número vai ser muito maior, muito maior. Tá? Então, se a gente sabe que a gente está nesse processo de envelhecimento, hoje a gente escolhe como é que a gente quer. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, né, falando que o envelhecimento ele não é imutável, não é um processo em que você não pode interferir. Sim, você pode interferir no tipo de envelhecimento, tá? Ele é maleável e ele pode ser desacelerado através de intervenções de todos os tipos, né? Genéticas, fisiológicas, nutricionais e comportamentais, aumentam a longevidade e a saúde. Ou seja, gente, a longevidade é uma realidade, não é uma coisa. Pensa no tipo de... Vamos fazer Pensa aí, uns 30, 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos de idade era uma pessoa velha. Hoje uma pessoa de 50 anos está na flor da idade. Né? Então, a gente vem acompanhando toda essa evolução da medicina, né? Todo o volume de informação agora que a gente tem acesso. Então, isso é uma coisa que a gente pode se beneficiar sim. Tá? Então, como que a gente muda? Se você hoje fizer uma mudança de comportamento, né, que você adquira novos hábitos para ter uma vida mais saudável, você vai colher os resultados lá na frente. Isso é uma mudança comportamental, uma coisa simples. Eu não estou falando de nenhum procedimento médico muito complicado, tá bom? E quais são os pilares da longevidade? Tá? Então, agora a gente vai explorar um pouquinho. Então, primeiro, consuma alimentos orgânicos, né? Acho que vocês já devem ter visto, assim, né? Bastante gente da área da nutrição falando descasque mais e abra menos pacotes, né? Por quê? Quanto menos químico você colocar para dentro do seu corpo, melhor ele vai funcionar, tá? Porque o nosso corpo, ele não está preparado para receber essa carga de conservante, de corante. Então, quanto mais natural, melhor para o nosso organismo. Tá? Alimente-se na medida certa. Aqui menos é mais, né? Mas não menos no estado da subnutrição, não é isso. Mas você comer a medida exata, não em excesso. Tá? Eu não sei se... Eu gosto bastante desse assunto e nós temos um hormônio que é secretado depois de 20 minutos que a gente começa a se alimentar, que chama colecistoquinina, que é o hormônio da saciedade. Então, a hora que você começa a comer, depois de 20 minutos, o seu corpo já emite um sinal de saciedade. Tá? E às vezes a gente vai no churrasco, né, numa festa de criança e fica lá 4 horas comendo, né? Tem hora para começar e não tem hora para parar, né? E nisso você está comendo em excesso, né? O que seu corpo não precisa, tá? O que você precisa, você já fez ali a nutrição naqueles 20 minutos, tá bom? Cuide da nutrição do seu cérebro. A gente tem aí alguns alimentos que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis. São alimentos extremamente ricos em gordura e em açúcar. É uma delícia, né? Quem que não gosta de um sorvete que bom, né? Cheio de Magnum e Cornetto, né? Desses sorvetes é um veneno. Né? Por quê? Porque é só gordura hidrogenada, ou seja, esses alimentos que são muito ricos em gordura e em açúcar, eles causam um dano, tá, nas sinapses neuronais.
né? Então, é como se ele fosse criando espaços e você efetivamente tem um dano neurológico quando você começa a se alimentar muito desses alimentos hiperpalatáveis, cheios de gordura e açúcar. Então é um assunto sério, mas é uma pena que, né, nem todo mundo dá tanta atenção assim. Tá? Então, para o cérebro, menos gorduras e mais nutrientes. Quais são os nutrientes? Né? São vegetais, são as frutas, são os peixes. Tá? É isso que a gente cuida do nosso cérebro para que a gente chegue lá na frente, com 86 anos, bem, lúcido, sem Alzheimer. Tá? Combata os radicais livres, a gente consumindo, né, produtos industrializados, produtos químicos, esses alimentos vão trazendo toxinas para dentro do nosso organismo. Como é que a gente combate isso? Né? Primeira coisa, a gente consumir alimentos mais naturais, né, vegetais frescos e principalmente, gente, suar. Né? É super importante a gente fazer atividade física. Através do suor, o suor elimina as toxinas do nosso organismo também. Então, falar assim, mas eu faço balé 2 vezes por semana. Não é o suficiente, tá? Tem que suar. E hidratação, né, gente? A água é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. 75% do organismo, né, de uma pessoa adulta é composta de água. E à medida que a gente vai envelhecendo, esse número ele vai caindo. Então a gente precisa repor, tá? Aqui eu coloquei um idoso, mas é geralmente uma pessoa acima de 60 anos, né? Que aqui no Brasil o conceito de idoso já precisaria ser reavaliado. Na Inglaterra o conceito de idoso é a partir de 85 anos, né? Então lá já está diferente, tá? Então numa pessoa mais velha, no homem esse nível pode baixar até para 65% e na mulher 52%. Então a gente precisa repor água o tempo todo, tá? A mulher perde mais líquido que o homem, tá bom? E como dizia já o pai da medicina, né, que seu remédio seja seu alimento e seu alimento seja seu remédio. Então a gente pode encontrar, né, soluções mais naturais, né, do que a gente, olha que coisa louca, tá? Eu não sou contra a medicina, não é essa, mas eu evito tomar remédio o máximo que eu posso, né? Mas a gente come alimento cheio de veneno e aí a gente tem que tomar remédio, que é outro químico, para combater, né, o problema, que a gente acaba, então vira uma coisa meio maluca, né? Então se a gente pode ter opções mais naturais, vamos preferir as opções mais naturais, tá? Claro, eu não tô falando para não tomar remédio, eu tô falando de mim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, vamos tentar encontrar opções mais naturais que a gente possa ter pra gente não intoxicar o nosso organismo, tá bom? O segundo pilar é atividade física. Agora quem vai falar com vocês é o Caio. Bom, pessoal, tem alguém aqui que não faz nada, nenhum tipo de atividade física? Então, ninguém levanta a mão. Então todo mundo faz? Uma vez por semana já é pouco. É o seguinte, não faz nada, né? Então tem que todo mundo começar a fazer. Por quê? A média de idade hoje no Brasil está em mais ou menos 75 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 67 bilhões gastos com pessoas sedentárias. Porque precisam frequentar o médico, precisam comprar remédio na farmácia, precisam fazer várias coisas para cuidar da saúde. E isso é um gasto muito grande. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Alguma atividade física. Não precisa ser musculação, treinamento funcional, crossfit. A gente pode fazer algum tipo de esporte, tênis, vôlei, futebol, pode caminhar, pode correr, pode fazer algum tipo de dança, zumba, balé, que a Cris faz. Alguma atividade física que mova o corpo, que mova o músculo esquelético. Por quê?
hoje, desculpa gente que eu tô meio nervoso, eu não costumo falar em público assim, muito grande, tá? Mais tete a tete. Então, hoje, a qualidade de vida, a atividade física é muito importante para a qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, precisamos fazer no mínimo 3 vezes por semana, de 30 a 60 minutos para deixar de ser sedentários. E qual a importância da atividade física? Prevenir várias coisas, várias doenças, como hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas e silenciosas e que matam, tá? São doenças mais perigosas. Combate estresse, ansiedade, depressão, melhora a qualidade do sono, melhora a sua rotina do dia a dia, inclusive no trabalho, seu desempenho no trabalho vai ser melhor, tá? Então, a atividade física, ela é muito importante para a gente poder viver mais e chegar na idade idosa, né? Mais saudável, mais bem de vida, com bom humor, né? Acordar todo dia com bom humor, né? Porque hoje em dia não é fácil, ainda mais aqui no Brasil, né? Hoje está difícil. Então, vamos todos praticar atividade física, tá? Eu vou falar pouco, não era mais isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois para mim, pode perguntar que eu respondo, tá bom? Exercitar o cérebro. Antes acreditava-se que nós nascíamos com uma quantidade de neurônios, né? E isso era o que você estava projetado para ficar o resto da vida. Hoje em dia não, né? Já se sabe que nós temos a capacidade de produzir novos neurônios, a neurogênese, e isso é uma descoberta fantástica. Acontece que se a gente está sob o efeito do estresse, né, uma rotina repetitiva, todo dia vai para o trabalho pelo mesmo caminho, chega no trabalho, coloca aquela coisa daquele jeito e faz aquilo e vai almoçar no mesmo lugar e tudo, todo dia igualzinho, essa rotina repetitiva, tá? E a falta de novos estímulos, isso é extremamente danoso para o nosso cérebro. Ou seja, o que a gente precisa para a gente fazer ginástica cerebral? Novidade, variedade e desafio constante. Esses três itens são um dos itens que mais previnem doenças degenerativas neurológicas. Então, variedade. Não faça tudo todo dia do mesmo jeito. Se você costuma pegar sempre aquela... Quantas vezes vocês já pegaram? Todo dia você faz o mesmo caminho, o mesmo caminho, o mesmo caminho. De repente, sábado ou domingo, você quer ir para um outro lugar, você vai pelo mesmo caminho. Aí você fala, não era por aqui que eu queria vir, né? Então é isso, tá? Faça diferente, experimente novos caminhos. Mude o relógio de braço, né? De repente, se você costuma deixar o chinelo ali do lado da cama para você já acordar e colocar o chinelo, troca o chinelo de lugar, ou troca o pé de lugar para você exercitar o seu cérebro. Pequenas coisas. Se você começa a escovar o seu dente todo dia por esse lado, né, experimenta um dia começar a escovar pelo outro lado. Tá? Pequenas coisinhas que você pode mudar no seu dia a dia, isso é ginástica para o cérebro, tá? E o desafio constante. Não, deixa assim mesmo, né? Já estou acostumada. Não, tire, já estou acostumado da sua vida. Faça diferente, sempre. Isso é ótimo, é um ótimo exercício para o cérebro. Gerenciamento de estresse. Mas não tem como, né? Antes era culpa da Dilma, agora é culpa do Temer, aí ontem era culpa do Cunha, agora é culpa do calor, né? A gente adora botar a culpa fora, tá? Então, primeiro, né, a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, em vez de ficar botando culpa fora, tá? O que acontece, gente? Quando a gente está sob o efeito de muito estresse, né, tem a produção do cortisol que gera na gente essa reação de luta ou fuga. Então, quando você está muito estressado, aconteceu um fato isolado, ou você já vem aí, né, de uma situação recorrente, tá?
você não se põe num estado de abertura cognitiva, onde você é capaz de criar, de pensar em coisas novas. Tá? Você se põe num estado, você se fecha. Você se fecha e ali você vai acabar atuando sempre da mesma maneira e com certeza não é de uma maneira produtiva. Tá? Eu não sei, tem algum advogado, juiz aqui? Você é advogado? Você conhece essa lei 1090? Não, então eu vou explicar para vocês. O autor dessa lei chama Paulo Vieira, tá? Ele é um coach super famoso, tá? Então o que ele fala? Que nós temos o controle somente, nós não temos o controle somente de 10% do que acontece na nossa vida, os outros 90% a gente tem. Como? Através da nossa reação diante dos fatos. Tá? Então eu vou dar um exemplo simples para você. Você está indo de manhã, pegou o carro, está indo para o trabalho, está indo fazer alguma coisa. Vem um motoqueiro e fecha o seu carro. Você tem o controle sobre aquela pessoa que está na moto? Não. Você sabe o que ele vai fazer? Também não. Mas a sua reação diante dos fatos é uma escolha. Ou você fica nervoso, xinga, desce do carro, vai bater no cara, né, abre o vidro, faz o que você quiser. Ou você se comporta de outra maneira. Tá? Então, somente 10%, gente, 10% do que acontece na nossa vida, no nosso dia, nós não temos o controle. Mas a gente adora botar a culpa nos outros. Ah, mas é culpa dele, porque eu autoria. Não. Né? Você escolhe como você vai se comportar diante dos fatos. Tá? Ou seja, 90% é uma escolha sua. Qual vai ser a sua reação? Tá? Então, isso é legal lembrar. Por quê? Porque se você escolhe, você também escolhe como é que você quer como você quer reagir diante de fatores estressores que acontecem na sua vida. Né? Se você quer descabelar, sair batendo em todo mundo, né? Xingar todo mundo, ou se você quer absorver os fatos e ir lidando com eles. Né? Então vamos lá. Inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? É saber lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros também, entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, tá? E respeitar também, né? Acima de tudo. Criar relacionamentos significativos positivos. Então é importante você ter relacionamentos de apoio, de compreensão, de amizade, de afeto. Tá? Isso, gente, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, foi publicado no New England Journal of Medicine por 20 anos, tá? Com idosos, e mostravam que idosos que tinham relacionamentos saudáveis e significativos apresentaram 63% menos demência do que os que não tinham relacionamentos. Tá? Então, não só faz bem socialmente, faz bem neurologicamente você ter relacionamentos significativos, tá? E eles afetam exatamente a nossa saúde, por quê? Porque você tem um sentido de propósito, né, um sentido de significado para a vida, e você muitas vezes se arrisca menos em situações, tá? Então essa é importante a gente lembrar. E estilo de vida, né? Então suas escolhas, seus hábitos e seus comportamentos determinam o seu estilo de vida, né? Se você quer beber até cair e tomar todas, lá na frente você vai colher os resultados. Se você, né, cuida do seu corpo, lá na frente você também vai colher os resultados. Tá? Então todos os dias, gente, todos os dias, nós teremos durante o ano 365 oportunidades de mudar a nossa vida. Todo dia quando você acorda. Então, todo dia você é um artesão da sua vida. Você escolhe se você vai passar, né? Deixa a vida me levar, ou se você vai tomar as rédeas da sua vida e ver para onde é que você quer conduzir.
Aí pergunta, o que é o coach, né? Onde é que entra o coaching nisso? O coaching é a arte de transformar os sonhos em objetivos, em metas com prazo para cumprir. Né? Então, é possível mudar a nossa vida? Sim, é possível, desde que você queira. Né? Esse é o princípio básico do coaching. Mas coaching é terapia? Não, não é terapia, não é aconselhamento, não é consultoria, não é mentoria. Então, é alguém para te ajudar a seguir um propósito que você defina para você. Tá? Geralmente são sessões uma vez por semana, com duração de 1 hora, tá? No máximo 10 sessões. Pode ser presencial, pode ser online. E o princípio básico do coaching é foco, ação, resultado e melhoria. Né? Um processo onde, nesse processo que a gente falou, de gerar bem-estar físico, bem-estar emocional, né? Todo esse processo de mudança de comportamento, né? Tendo objetivo, isso você pode ter ações, resultado, melhoria, desde que esse seja o foco, o objetivo principal. Só que aí a gente se depara com um negócio que chama zona de conforto, né? É um negócio danado de ruim e a gente não sai de lá. E por que a gente não sai da zona de conforto? Porque o nosso cérebro ele morre de medo de mudança. Né? Se a gente pudesse, mudança significa ameaça. Uma vez que a gente tem um grande porquê, um grande propósito, a gente consegue sair da nossa zona de conforto. Lembra quando eu falei no começo? Quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. É isso. Quando você tem um grande propósito, poxa, eu quero chegar com 86 anos fazendo 45 Ironman, esse é meu propósito de vida, né? Então você chega lá e você faz o que precisa fazer, tá? Ou eu quero chegar com 86 anos, bem, curtindo a minha família, né? Cheio de gente em volta, trabalhando, né? E isso que você define para você o que você quer, tá? Eu tive uma cliente que o objetivo dela era andar de bicicleta, porque o marido andava de bicicleta e ela não andava, e ela achava muito chato, e o marido ficava cobrando que ela fosse andar de bicicleta com ele. E ela foi, gente, e há pouco tempo atrás ela falou, eu comprei minha passagem para a Espanha para a gente fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. Então você vê o grande porquê dela era andar de bicicleta, né? Por quê? Porque ela ia ter outros ganhos, e realmente teve, tá? Só que assim, pra gente sair da zona de conforto, tem aí algumas coisas, né? Então, primeiro, a motivação. Você saber, né, o seu grande porquê. Enfraquecer o piloto automático. É você tomar as rédeas, né? Fazer coisas diferentes. Lembra que eu falei da variedade, da novidade? Isso é sair do piloto automático. Né? Quando você senta numa mesa de churrasco e tá todo mundo comendo, e você começa a comer. Você não tá nem prestando atenção no que você tá comendo. Né? Mas se está todo mundo comendo, eu também estou comendo, né? Isso é o piloto automático, tá? Então, a gente tomar consciência, né? Essa tomada de consciência, esse autoconhecimento é fundamental para a gente sair do piloto automático. Você tomar as rédeas da sua vida. Instalar novos hábitos só depende de você. Só depende de você querer. Aprender a lidar com a dor, porque a dor, muitas vezes, a gente não escolhe, mas continuar sofrendo por aquilo é uma escolha nossa. É como eu falei para vocês, da Lei 1090. O que acontece na nossa vida acontece, mas você ficar remoendo aquilo é uma escolha sua. Tá? E reduzir a procrastinação, uma vez que você tem foco, ação, você espera o resultado e colher uma melhoria em cima disso, né, você para de procrastinar. Né? E também essa questão do autoconhecimento está muito ligada a isso. Você começa a perceber, né, os seus sabotadores. Poxa vida, né, eu estou enrolando por quê? O que eu estou com medo? Tá? Então, esse processo de autoconhecimento, né, o objetivo é que você tenha mais qualidade de vida. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixo aqui os meus contatos, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram do Caio e dessa parceria que a gente tem. Agradeço muito a presença de vocês
Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.